Boa noite, pastor. Boa noite. O senhor me fez assim, me despertar para um outro lado, né? Que até então, que eu já conheço, né? Algum trabalho nessa área de células, grupos pequenos, tal, outras igrejas implantaram. Mas assim, eu tinha uma visão muito evangelística, né? Mais evangelística. Mas a partir de hoje eu já estou com uma outra visão. O senhor me trouxe uma outra visão do cuidado. Gente, como que é bacana, realmente. Às vezes a gente está na igreja, a gente não conhece, não tem intimidade, às vezes com nem, sei lá, 5% da igreja. Não se encontra fora, é estritamente somente aqui na igreja. A gente não expande esse relacionamento lá fora. E às vezes é ruim, muitas vezes é ruim, porque você acaba tendo que se deparar ou conviver muito com pessoas, né, que não professam a sua mesma fé. Em alguns casos, até pessoas acabam o quê? Se debandando, né, para lá. Ao invés de você ganhar, você acaba indo. Acontece, né? Não com todo mundo. Isso do cuidado. E uma curiosidade também, pastor, 2 curiosidades. O senhor falou que a igreja do senhor é grande, né? Tem 2.000 membros. Até então, antes de Jesus, nós tínhamos o sacerdócio, que era o mensageiro do povo para com Deus. Depois de Jesus, o véu se rasgou, eu tenho acesso, todos nós temos acesso direto ao Pai. Então, existe aqui, né, esse espaço físico que tem o pastor para pastorear a igreja. Às vezes eu me pergunto, né, será que é bacana, vale a pena uma igreja grande, com tantos membros, onde o pastor não tem condições, muitas vezes, de ter acesso a todos os membros? Porque se eu tenho, né, se nós temos direto acesso ao Pai, dividir também essa igreja, já estamos com 200 membros, 300 membros, vamos criar uma congregação, para o pastor ter esse acesso direto, entendeu? Com os membros, com a membresia, esse cuidado. Com que frequência o senhor visita, o senhor tem contato com todos os membros, né, com as famílias? Porque senão também pode acontecer do pastor se pastorear um pequeno grupo, uma panelinha, entendeu? Vai aquele que você tem mais contato. E o restante, como fica? E será também, por que estão sendo implantado esse sistema? Será que é porque a igreja vai crescer, ou está crescendo, e o pastor não vai dar conta? Qual é o objetivo principal? Eu entendi, irmã. Sabe, irmã, eu acho que, nesse sentido, a melhor coisa que a gente tem que fazer é olhar para o que Jesus fez. Jesus dedicou a vida dele praticamente toda a apenas 12 pessoas. A maior parte do tempo de Jesus foi investido em 12 pessoas. Depois, no início do livro de Atos 1, Jesus sobe e começa a revolução. Aqueles 12 vão alcançar o mundo com a mensagem de Jesus. A grande necessidade que a gente compreende e que é reconhecida, é uma orientação bíblica, é que as pessoas sejam cuidadas, sejam pastoreadas. Quando o apóstolo Paulo tem aquela conversa muito interessante em Atos capítulo 20 com os anciãos da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, ele falou para eles: cuidem do rebanho de Deus. Eles não eram pastores, eles não eram apóstolos, eles não eram missionários, eles eram líderes numa igreja local. O que o pastor precisa, e eu acho que quando isso acontece o pastor se sente bastante confortável, é ter a segurança de que alguém está cuidando. E de que, se a intervenção dele for necessária, ele vai tomar conhecimento disso, porque isso será trazido a ele. Porque o que ocorre é que quanto maior o grupo, menor a intimidade. Isso é uma regra que a gente não tem como mudar, não é? Então, há alguns anos, irmã, eu visito muito pouco.
eu visitava muito pouco, né? Porque eu já transferi a liderança da igreja. Muito pouco. Agora, existia um grupo na igreja com quem eu estava em contato o tempo todo, meus líderes. Nós éramos 4 pastores na igreja. E o meu maior tempo era gasto com aqueles 4 pastores, orando com eles, edificando a vida deles, investindo neles. Esses pastores, e eu também de certa forma, com os supervisores dos grupos pequenos, os supervisores com os seus líderes. Então, o nosso sistema lá, ele funciona assim. O pastor geral eu me encontrava todas as semanas, um longo tempo com os pastores. Os pastores se encontravam da mesma forma com os seus supervisores. Como os supervisores não fazem parte, ou não fazem parte do quadro remunerado da igreja, são pessoas que têm a sua vida profissional, lógico que elas não teriam como gastar um longo tempo toda semana com seus líderes. Por isso o encontro deles com os líderes era mensal, mas um bom tempo, cada mês. E o que acontecia lá? O que acontece? O líder do grupo pequeno, o supervisor, o líder do grupo pequeno, ele está com o grupo toda semana, está convivendo, ele está acompanhando o que está acontecendo. Quando ele se encontra com o supervisor dele, o supervisor fica sabendo como estão as coisas, como estão. Quando esse supervisor, então, está com o pastor vai ficar sabendo o que está acontecendo com aquele grupo bem maior agora de pessoas. E quando eu estava com os pastores, eu tinha uma geral da igreja. Mas é impossível, irmã. A Bíblia, a gente sabe o seguinte: vamos pensar no melhor pastor que a gente puder imaginar. Esse pastor não tem capacidade de cuidar de uma maneira mais próxima do que mais de 200 pessoas. Não tem. E isso também é muito variável. Há pastores cuja capacidade é para pastorear bem 50 pessoas. Essa é uma das razões porque algumas igrejas nunca passam de 50 membros. É incrível. Elas vão a 55, vêm para 48, vão a 57, cai para 42. É o patamar dos 50. Mas há outros pastores que eles pastoream bem 100 pessoas. Então, são aquelas igrejas que elas vão a 110, vêm para 95, vão a 108 e elas ficam assim. Por quê? Porque não há pastoreio. Então, qual é a maneira de resolver isso? É levantar pessoas que vão compartilhar o pastoreio, ou seja, alcançando mais pessoas. Eu sei, irmã, que uma igreja grande, ela tem algumas limitações, especialmente se ela não opera com grupos pequenos. Mas se ela opera com grupos pequenos, uma igreja pode ter 50 mil membros. Isso é apenas um detalhe, porque cada membro tem dentro daquela igreja um grupo de referência, onde aquela pessoa tem relacionamento mais profundo, tem relacionamento mais forte. O que o pastor da igreja precisa fazer é se certificar até o máximo possível de que os membros da igreja, nas suas necessidades, eles não estão abandonados. Porque chega um tempo, durante algum tempo lá na igreja, naquelas reuniões dos diáconos que eu falei com vocês, uma irmã da igreja, uma diaconisa, é muito bondosa, muito carinhosa. De vez em quando a gente estava conversando sobre as pessoas, falava, pois é, o fulano, o esposo da irmã tal. Aquela irmã falava assim, pastor Juarez, Deus do céu, como é que você consegue gravar o nome de tanta gente? Sabe o que eu falava para ela? Irmã, é por pouco tempo. Daqui a pouco nós vamos ter muitos membros nessa igreja que eu não vou conhecer. E nem vou precisar conhecer. E isso aconteceu a partir dos 1000 membros. Eu estou no supermercado, às vezes acontecia isso com uma das minhas filhas. Então alguém me encontra, ei pastor, que bom encontrar você. Tudo bem, pastor? Tudo bem, querido, graças a Deus. E você, como é que você está? Família está bem? Não, está tudo bem, pastor. Ok, vamos lá. A menina fala assim, quem é pai? Eu digo, não sei. Por que isso? Porque aquela pessoa, membro da igreja,
quando ela entrou na igreja, ela não fez entrevista comigo, fez com um outro dos outros pastores. Foi com ele, com outro pastor que ela fez entrevista. Por quê? Porque eu, por força de ser o pastor, estou lá na frente, aquela pessoa está me vendo. Mas eu estou vendo tantas pessoas lá, eu não tenho como discernir entre uma e outra pessoa, né? Então, eu acho, irmão, o seguinte, uma igreja, se ela não tem uma estrutura de grupos pequenos que realmente funciona, é complicado ela se tornar uma igreja grande. Porque vai chegar um ponto em que realmente as pessoas vão ficar... É o que eu falei. Você batiza 10, mas tem 15 que ninguém sabe por onde está andando. Ninguém sabe. O pastor Fausto Aguiar, que foi pastor da primeira do Rio de Janeiro, agora está de volta na Liberdade em São Paulo, ele costumava dizer o seguinte, brincando, dizendo assim, tem 3 tipos de membros na igreja, né? Tem aqueles membros que estão no hall, não tem o hall de membros? Tem aqueles membros que estão no rolo e tem aqueles que estão no ralo, ou seja, eles estão escapando, e ninguém sabe. Então, irmã, aquela experiência que eu falei lá atrás, eu acho que ela tem a ver com isso que a irmã está falando. Eu acho que se nós temos, e sinceramente, deixa-me falar aqui, gente, eu não quero citar o nome de nenhuma igreja, tá? Mas especialmente as igrejas neopentecostais, não há preocupação com pastoreio nessas igrejas. Não há. O importante é você encher um auditório com 5.000 pessoas, mas ninguém sabe o que está acontecendo na vida de ninguém daquelas pessoas. Ninguém. Na minha compreensão, biblicamente falando, isso não é igreja. Isso não é corpo. Isso é simplesmente um ajuntamento. Então, o importante aí que entra o grupo pequeno, e uma vez que a igreja tem uma estrutura de grupo pequeno, e há dezenas, daqui a pouco centenas de líderes, como vocês terão aqui, cuidando dos grupos pequenos, toda semana estão juntos, compartilhando, né? E o pastor está acompanhando, recebendo as informações, e toda a situação mais assim, grave, então, em que o pastor precisa atuar, o pastor vai estar presente, não é? Quando eu falei sobre visitas, é porque há situações em que eu visito, mas eu tenho uma linha de prioridade muito clara. A minha prioridade do meu ministério na igreja é, primeiro, a minha equipe pastoral e ministerial. São meus pastores e meus líderes de ministérios. A minha dedicação maior, depois do meu relacionamento com Deus e com a minha família, é para eles. Agora, depois, não é? Eu tenho os supervisores, eu tenho a liderança da igreja, e só depois da liderança da igreja é que, tendo condições, não é? É que eu poderia fazer aquele pastoreio de, o irmão espirrou 3 vezes, então o pastor vai lá na casa dele visitar. Faz sentido. Porque eu sei que ele é de um grupo pequeno e sei que se a coisa se complicar um pouco, aquele grupo está acompanhando aquela pessoa, e se complicar, eu vou ficar sabendo, eu vou poder chegar junto também e acompanhar. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que Jesus fez. Não sei se vocês concordam. Algum tempo atrás, só para terminar de falar isso aqui, alguém perguntou ao pastor Billy Graham, que está bem velhinho, né? Se ele fosse começar o ministério dele de novo, o que ele faria de diferente? Ele falou assim, só uma coisa eu faria de diferente. Eu chamaria 12 homens e investiria a minha vida nesses 12 homens. Billy Graham, que bênção que tem sido Billy Graham. Que bênção tem sido esse homem. Mas aí você me pergunta, pastor, quem é o substituto de Billy Graham? Não tem. Não tem. Há um vazio no mundo, porque Billy Graham, com o ministério fantástico que ele fez, mas ele não preparou alguém, ele não tinha uma equipe sendo preparada, para que quando ele saísse de cenário, a equipe pudesse, não um evangelista mundial, mas talvez 3, talvez 5, não sei, espalhados pelo mundo,
Então, é mais ou menos essa ideia que o grupo pequeno propõe, não é? É multiplicar líderes, multiplicar líderes. Mas aí, pastor, aí quando o senhor fala dos 12, né, Deus, o Jesus, né, preparou os 12, discipulou, e eles multiplicaram. Aí a gente estudando a Bíblia, vai lá, eles vão lá, foram para tal cidade, evangelizaram, ganharam almas, implantou a igreja, preparou o pastor. Quando eles saíam daquela cidade, eles deixavam o ministro, o pastor, né, não sei como é que era chamado na época, não lembro, mas a pessoa ali responsável por aquela comunidade, como se fosse o nosso pastor, entendeu? E eles saíam dali e iam para outra cidade. Então, de certa forma, eles não ficavam assim, porque tem as cartas, né, tá ali, como é que está a igreja, exortando o ministro, né, o responsável, dando aquele apoio, aquela supervisão. Mas ficava, para cada localidade, um responsável, né, como se fosse hoje que um pastor. Aí eu me pergunto, qual a vantagem, pastor, de ter uma igreja grande, com tantos membros? Qual a vantagem? Porque imagina, se eu for orar para Deus, e Deus fala assim, olha, espera aí, eu só posso te atender tal dia, vai agendar. Porque tem coisas que é agora. Né? Eu durmo bem, igual aconteceu no outro dia na minha casa. Fui dormir um dia maravilhoso hoje, amanheceu uma tempestade. Entendeu? Porque, né, o mover de Deus, o agir de Deus, a gente não sabe, é a hora que Ele quer, o dia que Ele quer. Então, às vezes, é aquele momento que você está precisando de alguém, você precisa, né, do pastor ou do líder. Aí você, não pode, tem que agendar. Pessoal, se Deus precisa, agenda aí tua oração aí, como é que fica? Eu acho que é uma grande desvantagem essa igreja grande. A irmã não tem dúvidas. A irmã não tem dúvidas. Existe uma igreja grande, ela tem desafios que são próprios de uma igreja grande. Mas também uma igreja grande, ela pode fazer algumas coisas que muitas igrejas não poderiam fazer. Deus tem levantado, eu acho que essa questão, Deus precisa de igrejas grandes e pequenas também. Eu creio nisso, né? Mas uma igreja grande, ela pode fazer uma obra que só uma igreja grande poderia fazer. Teria recursos para fazer, né? Ela pode causar impacto que seria muito difícil para uma dezena de igrejas pequenas fazerem aquilo. Então Deus usa uma igreja grande para fazer alguma coisa, ou para fazer algumas coisas que uma igreja grande tem recebido dele mesmo recursos para fazer, né? Mas o que a irmã está falando é uma coisa que não é só um sentimento que a irmã pode ter tido ou tem, mas é muito comum se encontrar isso, aquela ideia de que eu me lembro de uma senhora de nossa igreja, uma pessoa muito amada, muito querida lá na igreja ainda hoje, que às vezes ela falava assim, eu tenho tanta saudade daquela época que nossa igreja era bem pequenininha, e a gente fazia assim, não tem aquele negócio de junta panela, é isso que ele fala mesmo? Juntava a panela debaixo daquela amendoeira, lá em frente ao Sesc, lá em Santa Cruz, e era tão legal aquilo, ou seja, uma nostalgia, por uma experiência que agora é tanta gente, digamos assim, né? É tanta gente. Então, o que acontece? Na verdade, ela não está contra a igreja crescer. Ela está contra, na verdade, perder aquela dimensão pequena da comunhão, né? Do abraço, do relacionamento. Os grupos pequenos, então, seja o grupo mesmo, seja a supervisão, pode prover isso para aquela pessoa, ou para essas pessoas, né? Pode prover isso. O que eu penso, irmã, é o seguinte... o pastor principal de uma igreja, qual o tamanho da igreja for, a responsabilidade do cuidar do rebanho jamais deixará de ser dele, jamais deixará. Não tem como um pastor se isentar da responsabilidade. Então, eu creio que como é que um pastor pode, de uma igreja maior, como é que ele pode, digamos assim, dormir tranquilo, tendo uma igreja grande? Não tem outro jeito. Ele precisa ter essa convicção de que ele tem uma rede de liderança que está próximo das pessoas, dando aquele acompanhamento, e que se houver alguma situação
em que o pastor precisa intervir, precisa interferir, não é uma questão da semana que vem, do mês que vem. É uma questão de 3 horas da manhã, se for necessário, 5 horas da manhã, não importa o horário. Mas uma situação em que um líder de célula, um supervisor de célula, liga, pastor, olha, a gente está com uma situação complicadíssima aqui. O pastor, claro, estou indo para aí agora. Estou indo para aí agora mesmo. Essa é a única maneira. Caso contrário, se o pastor tem uma consciência, como deve ter, bíblica, de que Deus entregou aquele rebanho a ele vai sofrer muito. Ele vai perder sono, pensar, gente, será? Como é que está? Como é que não está? Aquela coisa toda. Então, aí essa multiplicação de liderança vai ajudar bastante. Como a irmã mesmo mencionou, quando Paulo escreve para Tito, Paulo fala isso, né? Que ele constituísse nas igrejas liderança, que naquela época eram os anciãos, os bispos, os presbíteros, né? Que na verdade hoje a gente associa isso à figura do pastor e aquilo mais como funções. Então eu penso que o que a irmã está mencionando, a minha leitura é essa, é que o pastor, seja qual o tamanho da igreja, ele não pode, digamos assim, achar que ele não tem responsabilidade mais de pastorear, de que o cuidado, saber sobre o cuidado de cada um dos seus membros é responsabilidade dele. Isso não tem como, porque ele recebeu isso de Deus, né? Seja uma igreja de 50, seja uma igreja de 5.000, não tem como. Ok? Alguém? Maurício. Boa noite, pastor. Vamos supor que hoje, na igreja que o senhor pastoreia, mesmo havendo toda essa organização de líderes, supervisores, se um membro quiser falar com o senhor, ele tem um acesso fácil ao senhor? O nosso pessoal de secretaria é orientado da seguinte maneira. Vamos supor que você fosse membro lá de Jardim Camburi, na época que eu estava lá na ativa, e você ligasse para a secretaria, eu queria marcar para falar com o pastor. Ela vai perguntar, qual pastor? Provavelmente ela perguntaria, você está participando de uma célula? E ela procura identificar qual é a sua rede de células. Então, vamos imaginar que você fosse da rede do pastor Carlos Marcelo, vamos dizer assim. Você vai dizer, não, eu sou da célula tal, e ela identificasse, ela ia perguntar, você poderia falar com o pastor Carlos Marcelo? Ou você precisaria falar com outro pastor? Você fala assim, não, o meu assunto eu precisaria falar com o pastor Juarez. Ela não teria dificuldade nenhuma em marcar. Ela dizia, ok, tudo bem, vou marcar o horário para você. Porque esse questionamento? Por uma questão de acesso de alguém que está mais perto de você, que conhece um pouco mais a você, conhece um pouco melhor a você, entendeu? Mas não existe e nem poderia existir, não é? Eu acho que seria muito complicado. Eu penso que, independente do número de membros da igreja, numa circunstância como essa, eu pessoalmente, agora falando uma questão muito pessoal aqui, né? Eu acho que seria muito complicado chegar no ponto de dizer, olha, não atendo, não, só atendo se for assim, 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 se passar por todo esse processo. Agora, confesso a você, querido, que várias vezes eu recebi alguém e a pessoa compartilhou uma questão, eu ouvi com toda a atenção, depois eu perguntei o seguinte, querido, o seu líder de célula está sabendo disso? Você já compartilhou isso com o seu líder de célula? Ah, não, tal. Ou você já chegou a compartilhar isso com o pastor fulano, que cuida da sua rede? E eu não, orei com a pessoa, abri a palavra de Deus, mas eu não dei um direcionamento para aquela situação, não sendo uma situação extremamente urgente. Sabe por quê? Porque a minha orientação não podia ser uma orientação, digamos assim, contraditória à orientação do líder dele, senão eu acabo com a minha liderança. Eu destruo a autoridade do meu líder sobre aquela pessoa, né? Então, chega alguém com problema de casamento, por exemplo, né? Então, eu preciso de um tempo mínimo para eu afinar
para eu ouvir o líder daquela pessoa, como é que foi aquela situação, tal. Eu preciso tomar o cuidado de não passar por cima da minha liderança e dizer para aquele: não, irmão, olha, sabe de uma coisa, eu acho que você deve fazer assim, assim, assim. E ele fala: pois é, pastor, meu líder de célula disse o contrário. Aí pronto, eu acabei com a autoridade daquele líder de célula sobre aquela pessoa, né? Então, essa questão do discernimento, não só acontece isso, digamos assim, não é todas as situações, mas eu preciso de um mínimo de tempo para me inteirar se ele já recebeu alguma orientação, ou se não recebeu, mas o líder daquele grupo tem uma percepção que eu não tenho do problema. Eu não tenho uma percepção do problema na dimensão que o líder que está com ele toda semana tem. Eu preciso de um tempo mínimo para eu poder ouvir aquele líder, para eu ter antes de dar uma posição para aquela pessoa. E há casos que são, digamos assim, de uma maneira bastante simples. Então, falou: olha, querido, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas eu quero te pedir uma coisa. Nos próximos 3 dias, enquanto seu líder de célula, ele precisa saber disso. E eu sei que ele vai ficar muito contente em que você compartilhe isso com ele. Você tem algum problema em compartilhar com ele? Você tem alguma barreira em compartilhar isso com ele? Não tem não. Então, compartilha com ele isso. Porque eu estou valorizando aquele líder. Porque ele é um líder hoje, né? Eu não sei, Deus pode fazer dele amanhã um supervisor e daqui a pouco um pastor. Ele pode se tornar um pastor no meio daquele rebanho. Então, isso também é uma coisa que se eu tiro a autoridade do líder, ele vai ficar triste, né? Isso pode gerar uma tristeza nele, um ressentimento nele. E claro, a gente nunca vai querer fazer isso. Mas eu imagino que houve situações, né, em que, não sei, mas em que alguém até encontrou Moisés e disse: ô Moisés, deixa eu falar uma coisa com você, Moisés, olha, aconteceu e tal. Eu acho que tem dificuldade em achar que Moisés falou: pô, fala nada não. Não é comigo não, vai resolver lá. Não acho que Moisés teria feito isso não. Mas com um povo daquele tamanho, ele precisava ter, na maioria dos casos, uma forma mais descentralizada, digamos assim, né, em encontrar solução para os problemas. Ok? Pastor, eu achei muito interessante a sua colocação aí sobre pequenos grupos, célula. E parabenizar também, porque eu acredito que dá bastante trabalho, né? Coordenar uma turma bem grande assim. Mas eu acredito também, quando Deus capacita, Ele capacita não só para 2.000, para 4.000, para 10.000, e tudo vai fluir como Ele quer, né? E a minha dúvida, através dos grupos, o senhor falou em descentralizar, mas a visão da igreja hoje, da sua igreja, do seu grupo de liderança, seria trazer aqueles que não querem chegar de uma forma mais descentralizada, seria isso, né? E aqueles que se perdem no meio do caminho, qual a visão da igreja com essas pessoas que se perdem no meio do caminho, que já participou, infelizmente, por algum acaso, acaba se desgarrando, né, do grupo? Legal, querido. Essa pergunta é uma questão interessante, aliás, muito importante. A nossa compreensão é a seguinte: às vezes acontece de uma pessoa se afastar do grupo, né? Por N possibilidades, N razões isso pode ocorrer. O que a gente tem sempre ensinado e tentado passar a ideia de que a principal ação do grupo deve ser uma ação muito amorosa em relação àquela pessoa. Não de cobrança, não fazendo como se aquela pessoa está deixando de cumprir uma obrigação, está deixando de cumprir um dever, né? Mas o grupo, e especialmente a partir do líder, mostrar ações amorosas em relação àquela pessoa. Eu tenho pedido, nós temos lá a prática de que o nome de uma pessoa não deve ser retirado do grupo, mesmo que ela se afaste e
Eu acho que é preciso haver bom senso no contato com aquela pessoa. Porque se a pessoa se afasta, como eu mencionei, uma das grandes vantagens do grupo pequeno é que é possível fazer um contato imediato, se a pessoa faltou. Mas daí a pessoa dá uma razão e tal, e daí já não vem na outra semana, e quem é mais próximo, né, está em contato, e aquela pessoa acaba mostrando que realmente ela não quer, e ela também não fala por quê. Não há uma razão convincente porque ela não quer. Nós já tivemos casos da pessoa simplesmente falar para o líder o seguinte: olha, por favor, me esqueçam. Eu não quero que alguém fique me telefonando, mandando mensagem, eu não quero. Eu simplesmente não quero. E o que a gente fala? Falou, olha, vamos respeitar o espaço da pessoa. A pessoa tem todo o direito de não querer. Todo o direito. Mas olha, sabe que o grupo, primeiro, o nome da pessoa deve continuar. Para quê? Para o grupo não esquecer a pessoa. O grupo continua orando por aquela pessoa. Orando por aquela pessoa. E, eventualmente, usar situações para demonstrar amor para aquela pessoa. Por exemplo, o aniversário da pessoa. Então, você não vai o grupo todo ligar para aquela pessoa. Mas é possível mandar um cartãozinho, botar debaixo da porta daquela pessoa, sei lá, com uma frase: nós amamos você, sentimos sua falta, e todo mundo assina. Então, ir com gestos de amor em função daquela pessoa, né? E na expectativa de que Deus vai produzir naquela pessoa. Nós temos vários casos lá na igreja. E uma coisa que eu particularmente tenho feito é o seguinte: quando alguém me procura para dizer que está indo embora da igreja, primeira coisa que eu quero saber é a seguinte: se é por algum problema de relacionamento. Porque se é por problema de relacionamento, a gente não dá transferência para aquela pessoa, para outra igreja, enquanto ela não resolver o problema de relacionamento. Ela precisa tratar o problema de relacionamento primeiro, para depois a gente dizer: você vai com a bênção de Deus, a gente vai dar a transferência e tudo mais. E a gente faz a mesma coisa quando alguém está chegando para a igreja por transferência. A gente sempre pergunta: você deixou algum problema de relacionamento lá? Alguma questão de relacionamento que você não resolveu? Se a gente fala, volte lá e resolva. Depois a gente vai fazer o seu ingresso aqui na igreja. Mas o que ocorre? Quando a pessoa efetivamente ela não quer, não é? Então há um ponto em que o grupo deve chegar à conclusão de que já se esgotou as possibilidades com relação àquela pessoa. Mas como eu dizia, eu tenho a seguinte prática: alguém chega lá e fala assim: pastor e tal, eu vim aqui dizer que eu estou saindo da igreja e tal. O que eu falo? Eu falo, ok, olha só, leva a chave com você. Leva a chave com você. Se amanhã ou depois você chegar à conclusão de que o seu lugar é aqui, você não é isso que você devia fazer, pode voltar. Usa a chave. O seu lugar continua aqui. E acontece, algumas vezes, em pouco tempo, uma pessoa chegou lá, marcou para falar comigo, chegou lá e falou: pastor, está valendo ainda aquela história da chave? Eu vim aqui para usar a chave, estou de volta. Digo, que bênção, irmão, graças a Deus, você está voltando. E aconteceu com um diácono da igreja, depois de uns 2 anos. Ele veio falar comigo, ele tinha uma opção de críticas sobre a igreja e tal, assim e tal, sobre coisas da igreja, né, não relacionamento. E ele falou: não, eu estou indo para a igreja tal e tal. Eu digo: irmão, se é essa a sua percepção da vontade de Deus, Deus o abençoe, mas leva a chave. Aí depois, alguns meses depois, ele voltou, falou a história da chave, falou assim: pastor, você acha que tem alguma chance de eu voltar para o conselho dos diáconos? Eu falei: já voltou, irmão, você já voltou. Você já chegou, você já está no conselho de diáconos de novo. Para nós aqui, você nem deixou de ser diácono. Então, essa coisa da manifestação de amor, não é, de carinho com aquela pessoa, até onde é possível. Mas é muito importante respeitar o limite da pessoa. Se a pessoa efetivamente não quer, ela tem todo o direito de não querer, né? Mas a gente está sempre, como eu falei, sobre pessoas da igreja que não estão nos grupos pequenos. A gente não faz nenhuma pressão sobre a pessoa. Agora, aquela pessoa, é isso que eu mencionei, né? Ela está sempre ouvindo depoimentos, testemunhos, né? Alguém que chega lá na frente para dar um depoimento, falar assim: olha, gente, foi incrível o que o meu pequeno grupo fez.
Sabe, que demonstração de carinho, de amor que eu experimentei. Nos batismos, os depoimentos de pessoas que estão ali festejando, porque foram ferramentas para a salvação de alguém, falar sobre a sua alegria em estar vendo aquela pessoa sendo batizada, né? Isso é uma coisa, queridos, que mudou bastante lá na igreja. Essa questão de batismo e a própria questão, viu, só para complementar aqui, de decisão. Durante anos, eu me senti, às vezes, fazendo apelo, não tem? Você faz a pregação evangelista, faz apelo sobre a pessoa que quer receber Jesus. E alguém levanta a mão lá naquele canto, e você, pastor, diz, graças a Deus, que Deus o abençoe. E você olha para a igreja, é como se a igreja está dizendo, nem estou aí para isso. Nem estou aí. Tendo decisão, não tem decisão, mesma coisa assim. Só que agora, a maioria dos visitantes que chega para o culto, está sendo trazido por alguém de um grupo pequeno. Então, quando alguém levanta a mão, há pelo menos um certo grupo que vai se expressar. O batismo, né, alguns ficam meio escandalizados, o batismo é uma festa, é um festão mesmo, de muita celebração. E uma vez a gente fez um grande culto, um culto assim, fora num ginásio, naquela época o templo da igreja era o templo menor, e depois do culto um irmão bem idoso, muito querido, já foi para o Senhor. Ele chegou para mim assim, meio sorrateiro, ele falou, pastor, muito diferente isso aqui, não é? Eu sabia o que ele estava querendo dizer para mim. Porque muita bola, muito balão sendo estourado nos batismos, e muito cartaz, muita faixa, muita festa e tal. Eu falei assim, é diferente, né, irmão? Ele falou assim, é muito diferente. Sabe, porque aquele irmão estava acostumado, como eu fui criado, fazendo batismo e cantando, ó, que belos hinos cantam lá nos céus. Isso está errado? Não, claro que não está errado. Mas eu falei para aquele irmão o seguinte, irmão, tem muitos anos que você viu nascer seus filhos, não foi? Ele falou, pastor, muitos anos. Você já viu nascer netos, até bisnetos, né? Falei, irmão, imagina o seguinte, a sua esposa grávida, depois de 9 meses de gravidez e tal, aí chega a hora, vai para o hospital, chega lá no hospital, ela entra para a sala de parto, e você está ali fora, sentado assim, olhando, tranquilo, e daí a pouco alguém vem do centro cirúrgico e diz assim, nasceu e tal, você fala assim, legal, né? Poxa, bacana. É assim que um pai reage ao nascimento de um bebê? E diz, não, ele vai ficar muito feliz, ele vai ficar muito contente. Diz, irmão, é isso que aconteceu hoje à noite aqui. Esse povo que está fazendo festa, gestou esses que estão sendo batizados durante, não 9 meses, mas às vezes 9 anos. E hoje é justo que eles se alegrem, que façam festa. Agora, se você tem uma igreja em que ninguém está se preocupando com a salvação de ninguém, quem é que vai celebrar na hora que tem decisão num culto? Ninguém. Quem é que vai fazer festa no batismo? Ninguém. Isso é uma coisa do pastor e daquela pessoa, não tem nada a ver comigo. Essa coisa que eu falei da expectativa, porque quando as pessoas estão investindo em relacionamentos com pessoas incrédulas, quando aquelas pessoas se convertem, então isso é um negócio muito, muito excepcional. Eu tive uma ovelha lá na Barra da Tijuca, que um dia um culto de domingo à noite, com um grupo bem pequenininho, chovendo, e eu fiz apelo. E uma senhora foi à frente. Quando aquela senhora foi à frente, o filho dela estava no culto, e ele era da igreja. Então ele veio, e daí veio mais 2 ou 3 pessoas da família, e abraçaram aquela senhora, e foi uma choradeira. Sabe o que aquele rapaz falou comigo depois? Pastor, eu esperei por essa noite durante 30 anos. 30 anos eu orei pela conversão da minha mãe, e ela se converteu hoje à noite. Então, gente, Deus é maravilhoso e vale a pena festejar isso, não?